Olá pessoal, o assunto que eu queria trazer hoje é a educação, que é um assunto que apela bastante à minha pessoa, porque eu sou filho de uma educadora, né? Minha mãe é foi professora de português e inglês, mas no final da carreira estudou letras, obviamente. E seu pai, né, meu avô materno, ele foi um italiano que quase foi padre, estudou, por exemplo, portanto, no seminário, que era uma das melhores educações aí, clássicas liberais que podia se ter. E ele ajudou a fundar algumas faculdades já no Brasil, aqui na região de Bauru, no interior de São Paulo, e também na região de Londrina e na cidade de Cornélio Procópio. Ele teve uma função aí, educadora bem interessante, bem legal. E quanto pai, obviamente, eu me preocupo bastante aí com a educação da minha filha. Então, nós vamos falar, né, de educação, tendo como base, na verdade, a educação superior e que perdeu a sua razão fundamental nos últimos anos. Aí. E aí, aqui eu trago, para não variar, né, digamos assim, os escritos de Russell Kirk, que é um intelectual aí que eu tenho bastante afinidade e que eu tenho lido bastante nos últimos tempos. E ele faz uma leitura muito interessante, isso já há 20 anos atrás, falando da situação dos Estados Unidos, mas se aplica plenamente à situação brasileira. E é muito interessante os pontos que ele faz, e ele fala que o papel que os conservadores têm de tentar resgatar essa origem, né? A universidade, ela não deve ser pura e simplesmente uma formadora de profissionais, uma emissora de diplomas. Não é essa a função, não foi essa a função originária da universidade. Então nós não temos que buscar essa igualdade, como você vê até hoje mesmo no Brasil, com esses programas de dar bolsa na prática para muita gente que outro tipo de formação seria até muito mais interessante, formação mais técnica, digamos assim, para sua carreira, fica aí numa carreira acadêmica, universitária, que não é bem a sua praia, digamos assim, e não é a função da universidade. A universidade tem um papel fundamental, teve um papel fundamental na civilização ocidental, no nível de esclarecimento que a gente alcançou. Muito veio do papel fundamental da universidade. Então, não podemos buscar aí uma suposta igualdade, que na verdade todos são compulsoriamente instruídos, já citando o Kirk aqui, mas todos são igualmente ignorantes, né? Então não podemos partir por esse caminho. E qual que é então, afinal, esse grande papel fundamental da universidade? Então, o papel, segundo Kirk, mas citando John Henry Newman, o objetivo primário da educação superior é o treinamento do intelecto para formar um hábito mental filosófico. As faculdades e universidades, elas foram fundadas para desenvolver a reta razão e imaginação em nome da pessoa e da república. Por natureza, a educação superior se ocupa de abstrações bastante difíceis, tanto na ciência quanto no estudo das humanidades. Então essa é a função da universidade, é sim tratar de abstrações, é sim de tratar da teoria, mas ela tem esse papel de, na verdade, formar um hábito mental filosófico. E a formação desse hábito mental filosófico, ela casualmente tem aí um subproduto que é sim gerar pessoas muito bem capacitadas para executar determinadas atividades aí socioeconômicas, digamos assim, mas a gente não pode, em função do subproduto, focar, na verdade, no subproduto e esquecer do fim fundamental da educação superior. E Kirk também trata aqui uma questão que eu achei bem interessante, que ele fala assim que as noções e os métodos educacionais marxistas foram desmascarados como repugnantes falácias, exceto nos Estados Unidos, talvez. Sabe de nada, inocente, né? Porque quem conhece um pouco da universidade brasileira, eu acho que aqui muito pior do que qualquer outro lugar, muito pior que nos Estados Unidos, provavelmente. A gente tem, sim, ainda no meio educacional aí as ideias, as noções, os métodos marxistas aí ocupando grande parte, principalmente das áreas humanas. Então, por que que o... Mas
Por que que então essa função genuína, né, função fundamental da universidade, ela é tão importante? É porque ela prepara a mente do indivíduo, mas isso, na verdade, através da mente do indivíduo e da ação desse indivíduo na sociedade, também prepara a sociedade para o avanço, um avanço sempre baseado pela virtude e pela prudência, que são as ideias centrais do conservadorismo. Então ela traz a ordem para o indivíduo, mas ela também acaba transformando a ordem para a sociedade. Ela abre a porta para a sabedoria, para a sociedade, através da sabedoria dada para os indivíduos. Ela é um instrumento, assim, já citando de novo Kirk, para ensinar que a verdade é melhor que a falsidade, a sabedoria é melhor que a ignorância. Então ela tem essa característica fundamental. Então, quais são alguns dos problemas que Kirk identifica? Que ele chama de inflação das notas, que hoje você pega nota, trabalhos que seriam avaliados bem pior no passado, são melhor avaliados hoje, tudo é mais relativizado. A perda da ordem e da integração dos currículos, os currículos eles perderam muito a sua característica, eles esqueceram, deixaram muito de lado aquela formação liberal clássica, e isso traz, obviamente, bastante mazelas para a sociedade. E outro ponto que ele traz também a questão da admissão, né, que é muito mais fácil hoje você entrar. Então, na prática, ele fala assim que as universidades ela também perderam até aquela característica mais humana dela, porque hoje um campus tem uma multidão de pessoas, muitas delas não deveriam estar naquele ambiente, naquele ambiente, partindo do pressuposto que sua fundamental importância é a formação mental, filosófica do indivíduo. Elas deveriam estar num curso técnico, se preparando para o mercado de trabalho. Não tem nenhum problema nisso, não tem absolutamente nenhum problema nisso. Mas a universidade, o ensino superior, ele tem uma outra motivação, ela tem essa motivação fundamental de preparação de uma elite mesmo. E não estou falando de uma elite pequena em termos aí econômicos, não estou falando de uma elite de um número relativamente grande de pessoas que tem uma capacidade crítica de avaliar as questões e que vai formar essa massa crítica de uma sociedade. Então esses são os pontos fundamentais que Kirk traz aqui. Ele também traça o que ele chama assim, ele delinha aí em alguns tópicos o que seria um programa detalhado de reforma educacional, segundo ele. Então, você vai ver que isso se aplica, obviamente, para o Brasil. O primeiro ponto, obviamente, que tem que melhorar primeiro o ensino primário e secundário, né? Eles têm que ser melhorados para que as pessoas já chegam com uma capacidade maior no ensino superior. Então, isso é um aspecto crítico. E ele cita aqui os problemas, como a gente tem no Brasil também, que os sindicatos fazem com que a educação pública seja bastante sofrível e não tenha aí uma questão de meritocracia, esteja bastante influenciada por outros tipos de ideais na prática. E ele fala bem de passagem que ele acha que o formato para melhorar isso é um plano de vouchers defendidos aí por liberais clássicos, por Milton Friedman, por exemplo, e outros economistas de linha liberal. O segundo, essa inclinação aí que a gente já citou, de exigir certificação profissional. Então, muitas pessoas acabam indo para a universidade para conseguir um certificado profissional. E elas não têm nem interesse, às vezes, de uma formação intelectual, de uma formação, de um hábito mental filosófico mais aprofundado. Elas querem o papelzinho para poder se inserir no mercado de trabalho. Então, se a sociedade também esquece um pouquinho essa exigência meio louca aí de certificação para tudo, ou se a gente separa essas coisas, se existe
se existem cursos técnicos que atendem, técnicos tecnológicos, não tem problema nenhum, mas vamos separar a universidade para sua real motivação, sua real e fundamental importância numa sociedade. O terceiro ponto que ele traz que eu já comentei de passagem, é trazer essa dimensão humana de novo, que os campos não sejam aí campi de multidões, e sim aquelas pessoas que realmente estão lá para fazer parte daquela elite intelectual, formadora de opinião, etc, etc. E aí o quarto é justamente a questão dos currículos, que tem que ser amplamente revisados para trazer essas disciplinas que trazem a genuína disciplina intelectual. O quinto ponto temos de enfatizar o antigo princípio de que os fins de toda educação é a sabedoria e a virtude. E ele deixa bem claro, eu não quero dizer que o propósito do ensino superior é transmitir valores. E aqui ele fala com transmitir valores, ele faz toda uma análise, aí criticando bastante as ideias positivistas, onde as palavras elas têm valores de acordo com os julgamentos das circunstâncias e das pessoas. Não, ele aponta o seguinte, é transmitir significado. As palavras elas têm significado intrínseco. Honra é honra. Honra não é honra, dependendo se eu, Rodrigo, estou analisando, você aí do outro lado está analisando, dependendo da suposta verdade que você considera ou que eu considero. Não. A formação clássica, a formação liberal clássica tinha essa característica de ser baseada na transmissão de significado do certo é certo, errado é errado. A gente está no mundo hoje infestado por essa questão, por esse relativismo positivista de que as coisas mudam de significados de acordo com as conveniências. Então isso é papel também da intelectualidade, da massa crítica intelectual, não ter isso, não ter essa questão. E um outro ponto bem interessante que ele traz é que a educação outrora era fundamentada em certos postulados. E aí ele trata de alguns postulados que eu vou ler aqui para vocês. Um deles afirmava que muito da verdade é alcançável. Outro, que a verdade religiosa é a fonte de todo o bem. Um terceiro, que podemos aproveitar a sabedoria de nossos ancestrais. Um quarto, que o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. Olha que interessante. Um quinto, que a sabedoria se persegue como um fim em si mesmo. E, finalmente, que pelo bem da comunidade política, o ensino deve despertar a imaginação moral. Aí eu quero fazer alguns comentários aqui. Primeiro, que imaginação é um termo que Kirk menciona bastante. E ele, sim, ele tem muito a ver com isso. Ele era um profundo defensor de contos de fadas e leitura de clássicos de literatura, porque eles tinham essa característica de uma formação de uma imaginação moral muito destacada. Se você parar para pensar, os contos de fadas clássicos eles sempre tem uma moral associada, um ensinamento moral associado. E aí, de novo, os positivistas, vamos dizer para você, não, esses contos aí, que a gente não deve ser tão preto no branco, não vamos tratar de conto de fadas, isso é coisa do passado. Mas não é não. Então, outro ponto se vê, muito da verdade é alcançável através do quê? Do estudo, da aquisição da sabedoria. Outro ponto interessante aqui, que nós devemos aproveitar a sabedoria de nossos ancestrais. Somos, né, que é outra frase de Kirk, né, nós somos estamos nos ombros de gigantes. Nós somos pequenos nos ombros de gigantes, que são os nossos ancestrais. É aquela ideia mesmo conservadora, de continuidade das convenções, das tradições, e que a sabedoria se persegue como um fim em si mesmo. Sabedoria é um fim em si mesmo, né? Não deve ser... não tem nada de errado de você estudar uma determinada matéria por causa da sua formação profissional, etc, etc, mas ela deve ser um fim em si mesma. A sabedoria deve ser pela pura e simples aquisição da sabedoria. Então esses são pontos muito interessantes e que Kirk traz,
e que eu gostaria de compartilhar com vocês. É, eu acho assim, eu concordo plenamente com ele que nós vivemos em tempos bem complicados em que a educação superior perdeu aí essa característica de formação de uma massa crítica que vai ajudar a nossa sociedade a evoluir de uma forma prudente, baseada em virtudes, né? Então vem muito a calhar toda essa análise aí do Kirk, a meu ver. Eu acho que a situação no Brasil provavelmente é pior ainda que nos Estados Unidos. Eu desconheço no Brasil, pode ter alguns exemplos bem isolados aí, uma universidade que ainda mantenha pura e simplesmente essa questão da formação clássica, da sua formação liberal, da busca da sabedoria e da apresentação do significado das coisas e não aí tudo relativizado, tudo de acordo com as conveniências positivistas. Então é muito importante parar para pensar nisso e tentar resgatar. Eu acho que é o papel aí do nosso enquanto conservadores de tentar resgatar esse legado da civilização ocidental e o caminho para o Brasil. E aí é um ponto que o filósofo brasileiro aí que é bastante importante para os conservadores, que é o Olavo de Carvalho, sempre traz da importância de você gerar essa massa intelectual crítica e que tem essa formação, essa busca da sabedoria, e isso vai acabar trazendo a ordem primeiro para o indivíduo, sempre o indivíduo primeiro sai beneficiado, mas ele acaba fatalmente, a sociedade acaba fatalmente sendo beneficiada uma vez que essa massa crítica é criada. Então eu queria trazer esse assunto para vocês aí, eu espero que vocês gostem e até a próxima.